Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross. E no vídeo de hoje eu irei esclarecer dúvidas de mais algumas questões envolvendo arranjo, combinação ou permutação simples, ok? Então vamos lá. A nossa primeira questão eu vou deixar na íntegra, anexada no vídeo. Ela fala de equipes azul, amarela, verde e branco. E na primeira questão está solicitando qual a possibilidade que tem destas equipes serem campeãs ou vice-campeãs. Na letra A, ela está pedindo esta possibilidade de todas as minhas equipes. Para minha equipe ser campeã ou vice, eu tenho então o meu N igual a 4, porque são 4 equipes, e o meu P das possibilidades 2. Então eu vou fazer os dois risquinhos, aonde o primeiro risquinho aqui é campeão e aqui é vice. Então, de uma forma bem simples, como eu vou resolver isso? Para ser campeão, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Eu tenho a equipe azul, amarela, verde ou a branca. Então, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Já para ser vice, se uma equipe é campeã, só me restaram 3 para ser vice. Simples assim. Então, como eu vou proceder? Basta eu multiplicar estes dois valores, que eu vou chegar a um total de 12 possibilidades. Bom, como é que eu estou caracterizando os meus subconjuntos, eu estou determinando como vai ser esta premiação, eu preciso utilizar arranjo. Agora, se eu não tivesse especificando como eu gostaria desta classificação ou desses meus novos subconjuntos, eu iria usar combinação. Então, isso eu tenho que deixar bem claro. Eu estou caracterizando como eu quero essa premiação. Eu quero uma equipe campeã e uma equipe vice. Logo, eu vou utilizar arranjo. Pegando o gancho da Maria, que só gosta de trabalhar com fórmula, ela vai aplicar a fórmula do arranjo, então. Eu tenho 4 equipes, que é o meu todo, para 2 possibilidades, 2 escolhas, aonde eu tenho a campeã e a vice-campeã neste torneio. Eu aplico a fórmula do arranjo, que é o 4 fatorial, que é o meu N, sobre o 4, que é o meu N, menos as possibilidades fatorial. Aqui eu já posso fazer a subtração direto, me restando 2 fatorial. Eu posso aqui escrever na forma decrescente, como vocês preferirem. Então, eu tenho um arranjo de 4 tomados de 2 em 2 elementos. A fatorial de 4, eu vou escrever até o 2 fatorial sobre 2 fatorial. Eu posso simplificar isso daqui, me restando assim 12. Então, eu posso tanto aplicar a minha fórmula quanto os risquinhos. Na letra B, diz que eu quero saber quais são as possibilidades da equipe branca ser classificada como campeã ou vice. Então, neste caso aqui, eu tenho que tomar um cuidado um pouquinho maior. Posso fazer também através dos risquinhos. Aqui vamos supor que eu estou falando da equipe branca ser campeã, tá? Então, aqui é a equipe branca sendo campeã. Mas ela também pode ser vice, então eu vou pegar e vou fazer mais 2 risquinhos aqui, aonde a minha equipe branca agora será a vice. Quando ela for campeã, ela só tem uma possibilidade, porque ela vai ser campeã neste agrupamento aqui. Quantas equipes sobraram para ser vice aqui? 3. Ponto. Esta é uma possibilidade. Agora, quando ela for vice, só ela. Quantas sobraram para ser campeã desse torneio? 3. Então, eu vou precisar disto daqui ou disto daqui. 1 vezes 3, 3. Toda vez que eu uso ou, eu vou somar. 3 mais 3, 6. Logo, eu tenho 6 possibilidades, 6 agrupamentos diferentes, aonde a minha equipe branca vai ser ou campeã ou vice. Utilizando a fórmula, eu tenho, então,
que este arranjo aqui, eu tenho 3 equipes que eu vou escolher só uma situação, ou seja, aqui eu estou falando a equipe branca sendo campeã, então só vai me sobrar uma possibilidade para vice. Da mesma forma, quando ela for vice, então eu vou somar estes 2 arranjos, porque eu estou fazendo agrupamentos diferentes. Aqui é ela sendo campeã, aqui é ela sendo vice. Eu vou aplicar a fórmula e eu vou chegar exatamente à mesma conclusão de 6 possibilidades de pódio, vamos supor, ok? Então, toda vez que eu tenho 2 situações, ou eu posso fazer uma e multiplicar por 2, ou eu posso fazer separado e fazer este somatório após a resolução dessas questões, certo? Finalizando agora essa nossa questão, a letra C diz o seguinte: de quantas maneiras possíveis ou quais são as possibilidades da equipe azul não ser campeã e nem ser vice? Então eu descarto essa equipe fora, mas eu continuo tendo 2 risquinhos. Por quê? Do campeão e do vice. No entanto, a equipe azul não pode ser nenhuma coisa e nem outra. Logo, para ser campeão, escolhendo entre as equipes que eu tenho 3 possibilidades. Se a amarela foi campeã, só me sobraram a verde e a branca, logo aqui para ser vice 2 possibilidades. Eu vou pegar e vou fazer a multiplicação aqui, chegando assim a 6 agrupamentos diferentes, aonde a minha equipe azul ela não vai ser nem vice e nem campeã neste probleminha aqui, nesta situação. Posso usar a fórmula? Posso, da mesma forma. Eu sei que é arranjo porque eu estou caracterizando os meus subconjuntos. Então, eu vou utilizar lá. Eu tenho 3 equipes agora para 2 possibilidades de escolha, ou vice ou campeã. Eu aplico a fórmula, então eu sei que aqui é o n fatorial, e no denominador eu vou pegar o n e vou subtrair as possibilidades. Chegando assim, a conclusão que aqui vai dar 1 fatorial, e 1 fatorial é 1, e 3 fatorial é igual a 6. Então, eu posso utilizar tanto o risquinho quanto a fórmula, ok? Continuando, então, agora nós iremos para a nossa última questão. E lembrando, se este vídeo aqui está sendo útil para você, lhe auxiliando de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos, ok? Então vamos lá. Essa nossa questão, ela fala quantos são os números naturais de 5 algarismos que têm todos os algarismos distintos, ou seja, sem repetição, e nenhum deles é igual a 8, 9 ou 0. Bom, quando eu falo de todos os meus algarismos, eu estou falando do sistema decimal, tá? Então, quem é o meu sistema decimal? É o 0, o 1, todos eles até o 9. Este é o meu sistema decimal. Mas nesta situação aqui, não me serve nem o 0, nem o 8 e nem o 9. E eu quero formar números com 5 algarismos. Então, eu vou fazer 5 risquinhos. E lembrando, num vídeo anterior eu já falei, vou deixar anexado aqui no card, que toda vez que eu falo em números, em algarismos, eu sempre vou utilizar arranjo, porque cada número, mesmo eu utilizando os mesmos algarismos, ele passa a ter significado diferente. Então, a ordem destes elementos influi no meu novo subconjunto. Então, eu tenho que tomar cuidado. Números e anagramas sempre serão arranjo. A primeira pergunta fala quantos são esses números naturais. Então, eu vou ver quantos me sobraram aqui. O sistema decimal, ele sempre é composto pelos 10 números, que eu consigo formar todos os números imagináveis no mundo. Então, quantos números eu tenho disponíveis aqui para escolher na minha primeira casa? 7, na segunda 6, 5, 4 e 3. Ponto. Montei o meu número.
O que eu faço agora com esses números que eu coloquei aqui, ou com essas possibilidades que eu coloquei aqui? Eu vou multiplicar eles entre eles, chegando assim a 2.520 novos subconjuntos, 2.520 possibilidades de números diferentes. Ai, mas eu quero utilizar a fórmula. Então eu vou pegar e eu vou fazer a fórmula exatamente com aquilo que eu tenho disponível. Eu tenho 7 elementos, ou seja, é o meu todo, para 5 possibilidades de escolha, porque o meu número ele vai ser formado por 5 algarismos. Eu vou montar a fórmula, no caso, eu tenho aqui que é 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial. Eu faço essa subtração aqui, chegando a 2 fatorial. Vou decompor o 7 até o 2, simplifico e eu vou chegar a este resultado aqui. Exatamente 2.520 possibilidades. Agora, na outra pergunta aqui, cuidado, tá? Nesta outra pergunta, eu quero saber quantos desses números serão pares. Novamente, eu tenho um número com 5 algarismos. Eu vou olhar agora no meu enunciado, dentro dos números que eu escrevi, enfim, quantos números eu tenho a possibilidade de formar o meu número par. Então, eu tenho que começar pela casa da unidade, porque um número, para caracterizar que ele é par, eu tenho que começar pela casa da unidade sempre. Eu vou olhar aqui, eu tenho 2, o 4 e o 6. Logo, eu tenho 3 possibilidades de números que eu colocando lá na unidade torna este meu número par. Se eu utilizei aqui, por exemplo, o número 2, quantos números eu tenho a possibilidade de colocar na primeira casa aqui? Daí agora eu posso começar de trás para frente, de frente para trás, deixando claro que aqui está caracterizando que o meu número é par. Então, se eu tinha 7 e eu utilizei 1, sobrou 6 aqui. Aqui 5, aqui 4 e aqui 3. Novamente, eu vou multiplicar estes números entre eles, chegando ao resultado final de 1.080 possibilidades diferentes que eu tenho de formar números pares com estes algarismos que foi informado para mim no enunciado. Eu posso utilizar a fórmula, mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Eu tenho que pensar assim, ó. Eu tinha 7 números no total, mas um deles é fixo. Por quê? Porque ele tem que ser par. Então, só me restaram 6 números. E aqui, ó, eu vou ter 4 espaços aonde eu vou distribuir estes números que me restaram. Então, aqui vai ser, o meu P vai ser 4. Esta é uma possibilidade, mas eu não tenho só essa. Eu tenho mais 2 possibilidades, porque eu posso fazer o arranjo tanto com o meu número terminando com 2, quanto o meu número terminando com 4 e o meu número terminando com 6. Então, eu posso pegar e fazer este arranjo, aonde ele termina com 2, vou somar com o arranjo aonde ele termina com 4 e eu vou somar com o arranjo que ele termina com 6. Ou seja, basta eu fazer uma formulazinha só e multiplicar por 3, que eu chego exatamente ao mesmo resultado. Simples assim. Vou fazer uma delas aqui só para vocês conseguirem entender de uma forma melhor, tá? O arranjo, então, vai ser 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. Aqui vai dar 2, não é isso? Eu vou escrever o 6 na forma decrescente até o 2. Então, eu vou ter 6, 5, 4, 3 e 2 fatorial. Agora, eu vou simplificar aqui e eu vou chegar a esta continha que eu tenho aqui. Ou seja, isto daqui vai ser igual, cada arranjo que eu fizer, com cada algarismo par que terminar, eu vou chegar a 360. Eu pego esses 360, que é de
um número par e vou fazer vezes 3. Vamos supor que eu tivesse todos os algarismos aqui. Então, eu ia fazer de um arranjo e eu ia multiplicar pela quantidade de números pares que eu tenho dentro do meu enunciado. De uma forma mais simples seria isso, tá? Então, eu posso fazer tanto pelo risquinho quanto pela fórmula. Faço separado e eu vou somar no final. Então, é uma escolha de cada um de vocês, ok? Por hoje, então, seria isso, pessoal. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos, onde eu farei outras questões esclarecendo essas dúvidas. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!